Fala família, beleza? Hoje eu vim aqui falar sobre a relação dos órgãos e as emoções. O que exatamente cada emoção afeta no corpo da gente. Eu não consegui achar, uma pena, né? A lista completa de todas as emoções e todos os órgãos que elas afetam, mas eu acho que eu consegui pegar um central ali. Vou pedir uma coisa antes, não esquece de deixar o like, é muito importante para que o YouTube entenda que o vídeo tá sendo legal e que a gente possa crescer e ter uma relevância nessa plataforma. Então deixa o like. Segundo a medicina chinesa, cada emoção afeta órgãos diferentes. A mesma emoção pode afetar vários órgãos, como eu vou passar a lista aqui pra vocês, tá? A raiva normalmente afeta o fígado e a vesícula. Comum, né, a gente quando tá com raiva, a gente sentir um desconforto, dores, alguma coisa desse tipo assim, ou um desconforto mesmo nesses órgãos. Preocupação, ansiedade e obsessão são sentimentos que afetam diretamente o estômago, o baço e o pâncreas, também causando dores e desconfortos aí, chegando até a náuseas ou diarreias, depende da situação, tá? O medo afeta rim e bexiga, muito comum, né, quando você vê, principalmente em crianças, isso é muito comum em crianças, quando a criança tá com medo, ela normalmente urina nas calças. Eu não tô falando do bebezinho, né? Não é essa a questão. Eu tô falando já uma criança, assim, dos seus 6, 7 anos, quando ela não consegue colocar pra fora, falar sobre aquilo, o medo normalmente, ele toma essa proporção no corpo da criança, até mesmo nos adultos. Já vi adultos que se urinam por estar com medo. Isso é uma reação normal diante dessa emoção que é o medo, né, que causa no corpo da gente essa vontade de você não, quer dizer, na verdade não é a vontade, é o fato de você não conseguir segurar a urina. Hoje eu tô sem a NEM, né, deixa eu cortar aqui um pouquinho, né, falando das coisas pra falar sobre isso. Hoje eu tô sem a NEM, mas NEM, um beijo pra você, e até a próxima, tô esperando você aqui no próximo momento. Ódio e impaciência afetam diretamente o coração. É muito comum isso, você ter raiva de uma pessoa, tá com ódio, ou tá impaciente com uma situação, e você sentir o seu coração já mais acelerado, essa coisa toda, né, tipo... E ele afeta realmente, essa emoção afeta diretamente, então a gente tem que tomar cuidado. Mas eu já falo melhor sobre isso. Tristeza e depressão normalmente afetam o pulmão e o intestino grosso, também causando aí uma... dificuldade na respiração, a gente fica com essa dificuldade quando você tá nessa situação, então normalmente você sente isso. Até agora eu só fui falando de coisas meio ruins, né, assim, meio que afetam de uma forma negativa o corpo da gente. É porque as emoções que são boas, como eu já falei no outro vídeo, não são tantas. Então eu vou falar da alegria. A alegria, ela afeta diretamente o coração e o intestino delgado, também causando mais ou menos o mesmo tipo de situação. Você fica muito feliz, o seu coração dispara, você sente seu coração batendo mais forte, você sente seu intestino dar uma revirada, sabe aquele famoso frio na barriga de alegria, essas coisas? O frio na barriga também vem por medo. Se você ficar com medo, ele também afeta. Você também vai sentir, você tá naquele momento, né, ansiedade, expectativa de alguma coisa, daquele frio na barriga, né? Quando você vai encontrar alguém, ou quando você vai fazer alguma coisa, entregar um projeto muito importante, você fica com aquele medo bom, que é aquela ansiedade para entregar aquela situação. Então é mais ou menos isso. Existe um método chamado Você Pode Curar a Sua Vida, que foi desenvolvido por uma escritora americana depois que ela teve câncer. O nome dela, Louise Hay, é o nome dela. Eu acho que é isso. Hay. Louise Hay, acho que é isso. Enfim, não estou aqui para dar aula de inglês, hein? Pelo amor de Deus, nem entendo. Como sempre, os cachorros, né? A gente tem que ter essa ilustre presença. Se eles não derem o sinalzinho de vida, não são eles. Mas tudo bem, vamos seguir. Fiz uma colinha aqui para falar um pouco sobre isso, né? Nesse método, ela diz que os problemas nos rins normalmente são acúmulo de mágoas, tristeza e dor. Observem que acúmulo não é simplesmente você sentir uma única vez. É o acúmulo disso sem você realmente verbalizar ou colocar de alguma forma para fora esse tipo de situação, ou não ter como cessar esses sentimentos momentaneamente. Tipo, você tá muito triste o tempo todo, tal, isso vai afetar. No caso dela, ela teve câncer e ela associou o câncer a ressentimentos profundos. Lembrando que isso aqui não é uma máxima, não é uma coisa que imutável, não. Isso aqui existem casos e casos, tá? Foi um estudo que ela fez e eu tô trazendo pra vocês. Isso não quer dizer que realmente seja dessa forma. Mas se a gente parar pra observar, muita coisa condiz com o que ela colocou. Então ela fala basicamente sobre o câncer, que são ressentimentos profundos, mágoas que você não colocou pra fora, que você não falou, ou coisas que você até falou, mas ficaram ali latejando dentro de você. O segredo é a gente encontrar uma forma de colocar isso pra fora de uma forma educada, ou seja, falando pra pessoa, ou realmente tirando isso da nossa cabeça. Não sei como ainda, se eu descobrir eu venho falar, mas é mais ou menos esse tratamento, é essa forma que a gente deveria tratar as emoções.
Problemas na garganta estão associados a medo de mudança ou a dificuldade de falar o que você pensa. Então, normalmente, quando você vai mudar, ou quando uma mudança qualquer, seja no trabalho, ou você vai mudar de casa, enfim, qualquer tipo de mudança que te deixa receosa, que te deixa com medo, e quando você não consegue colocar pra fora aquilo que você quer, tipo, você ouviu um desaforo, você passou por uma situação que te deixou, você não conseguiu verbalizar aquilo de uma forma eficiente, então isso normalmente te dá esses problemas de garganta. É bem interessante, eu parei pra pensar e eu realmente achei que tinha uma relação bem direta de algumas coisas que ela estava falando. Mas na bexiga aparece quando as pessoas, quando fica se guardando dores, sabe? Você fica acumulando aquelas dores, então... é outra coisa que eu acho bem interessante, porque quando você tá com uma dor, você normalmente se encolhe ou você prende, assim, parece que afeta diretamente a região da bexiga. Antes de trazer isso pra vocês, essa semana eu fiquei observando essas coisas e realmente tem um fundamento nisso aí. Porque quando você tá com algum tipo de dor, você normalmente se encolhe, se aperta e isso afeta a bexiga. É bem interessante, eu fiquei... Não sei, vocês façam seus testes aí, mas os meus testes disseram que é ok isso aí. Problemas digestivos estão normalmente ligados à dificuldade que você tem em assumir novas ideias e experiências. Então, quando você dá essa travada, normalmente você tem problema digestivo. Úlcera é quando você tem medo de não ser bom no que você se propõe. É muito, muito forte isso, que eu sou meio desse tipo de pessoa, que eu quero ser boa em tudo que eu faço. E normalmente eu sinto esses incômodos, eu nem sei, até preciso ir no médico pra ver, mas como eu falei, eu me observei essa semana e eu meio que acho que ela tá certa. Doenças do fígado, raiva e rancor, como eu já havia falado. Então, quando você tem alguma doença no fígado, é geralmente esse tipo de sentimento, de emoção que provoca. Interessante que eu achei uma coisa nova no estudo dela, que problema de coluna é pra quem gosta de fazer tudo, normalmente aparece em quem gosta de fazer tudo sozinha. E é verdade, eu vou falar uma situação bem corriqueira aqui. A minha mãe, quando ela... há uns anos atrás, ela era bem nova ainda, porque eu ainda era criança. A minha mãe, ela teve um acidente no banheiro, ela estava lavando o banheiro e ela caiu e bateu as costas no vaso sanitário. E disso aí fez uma lesão e tal, e com o tempo acabou gerando uma hérnia de disco. E se eu parar pra pensar, realmente a minha mãe sempre foi aquele tipo de pessoa que ela gosta de fazer tudo sozinha. Ela não gosta de depender e nem de precisar dos outros, ela não gosta de pedir. Ela gosta de ir lá e resolver a situação ela mesma. Então eu fiquei pensando nisso e falei, é verdade. E é meio que isso, né? Se você faz tudo sozinha, é meio como se você carregasse o seu mundo nas costas. Óbvio, vai afetar o quê diretamente? A sua coluna. É bem interessante isso. Esse aqui deve ser pra mim. Alergias aparecem em pessoas que normalmente se irritam com a atitude dos outros. Eu não tenho nenhuma alergia, mas eu achei interessante isso, porque às vezes quando eu fico muito irritada com alguém que deixou de fazer algo, ou fez algo, normalmente aparece uma coceira no braço, alguma coisa assim, sabe? A primeira coisa que vem é tipo, deu uma urticária, vou coçar. É mais ou menos isso. Então eu achei isso muito verídico com o estudo dela. Eu gostei bastante disso. São coisas que, como eu falei, essa semana eu fiquei vendo e realmente bate. Retenção de líquido, outra coisa bem interessante que a gente tem no corpo. Segundo o estudo dela, segundo o método dela, é quando a pessoa tem uma intuição muito forte e ela não segue essa intuição. Ela não dá importância. Então ela normalmente, eu devo estar com a minha intuição guardada numa caixinha trancada 7 chaves, porque eu tenho muita retenção de líquido, então deve ser isso. O fato é que com isso tudo eu cheguei à conclusão que guardar sentimentos negativos, principalmente, é prejudicial à saúde. Só que também a gente tem que saber como a gente vai falar com a pessoa, como a gente vai colocar esses sentimentos pra fora, se for por uma pessoa, se for por atitude de alguma pessoa, ou se for por algo que você está fazendo, seja o trabalho, o estudo. Então a gente tem que aprender ainda um jeito de fazer isso. Ainda não se desenvolveu totalmente, ainda não se desenvolveu totalmente, mas tem estudos que dizem que você tem que fazer, sabe, yoga, não sei como é que fala, que ajuda muito nessas coisas, outros tipos, fazer exercícios, enfim, existem 1000 coisas que você pode, que tá aí
para todo mundo que você pode fazer e tentar abrandar um pouco essas emoções pegando nos órgãos da gente. Então, eu quero saber, deixa aqui nos comentários pra mim, se você é o tipo de pessoa que não sabe expor os seus sentimentos e conversar sobre eles. Não esqueça de deixar o like, por favor, muito importante. Já expliquei pra vocês a importância do like e vou continuar explicando porque é muito importante. Ativa o sininho pra você receber notificações dos próximos vídeos. Se inscreve nesse canal maravilhoso e compartilha esse vídeo com seus amigos, com a sua família, pra nossa família crescer muito mais. Fiquem com Deus. Beijos e fui! Espero que tenha ficado bom. Jesus Cristo.